Bom, eu sou Adriano Augusto, vou gravar agora o bloco 7, tentativa, caos, buscas, início no digital e fases de confusão. Então, primeiro passos em um novo mundo, digital, carreira ou transição, e conta a história da primeira vez em que você tentou entrar em um novo mercado, uma nova forma de trabalhar, digital, atendimentos online, transição de carreira, mudança de área. Bom, contar então, né, dessa entrada no digital, o que me motivou. Acho que tiveram algumas motivações, né? Mas uma, então assim, né? Começar a ver várias coisas no digitais, de pessoas falando, se você tem um conhecimento e é um especialista, né? Você pode ensinar as pessoas sobre aquilo que você faz, né? Seja com curso, seja com mentoria. E aí, né? Para mim, eu sempre tive essa clareza de que hoje eu tenho uma bagagem bem relevante, né, em termos de sustentabilidade ESG, porque eu já fiz projetos, trabalhos com diferentes empresas, diferentes setores, né, diferentes desafios, né, então eu tenho muita ciência que eu posso contribuir tanto para profissionais quanto para empresas nessa área e, né, vendo um pouco desses anúncios, dessas chamadas no mercado digital, eu, né, pensei, poxa, eu posso ser essa pessoa, né? Eu realmente tenho muito conhecimento e tenho algo a ensinar sobre isso. Mas além disso, eu também comecei a perceber, né, que para minha empresa, para a consultoria, a importância de estar posicionado mais no digital, né? Seja tendo um site sólido, estando dentro do LinkedIn, né, que é uma plataforma muito usada aí para profissionais de SG e tal. Então, eu também percebi que, né, isso seria importante para a continuidade e a perenidade do meu negócio. E, bom, o que, que você esperava encontrar, o que, que eu realmente encontrei, né? Acho que assim, hoje existe muita promessa também, né? Dentro do marketing digital, de dinheiro fácil, de milhões, e histórias, isso e aquilo. Mas o que a gente realmente encontra é que o caminho não é assim tão simples quanto parece ser, assim, né? E eu também comecei a ver que eu precisaria desenvolver novas competências, novas habilidades, né? Então, assim, não bastava ser né, um bom consultor, um bom professor, um bom mentor, mas eu preciso saber como me posicionar, de que maneira me posicionar, que tipo de conteúdo fazer e etc. Para poder atrair, né, as pessoas certas, os clientes certos e tal. E aí descreva um episódio dessa fase que simboliza o início da sua busca por algo maior, algo diferente. Então, eu acho que teve, né, aqui dois fatores. Uma conversa com uma pessoa que estava iniciando no marketing digital. Ela é, na verdade, a sobrinha da minha sócia, né, e que ela, né, falou muito sobre isso, né, se de fato eu conseguisse estruturar bem os meus produtos, uma esteira de produtos, serviços, né, que há realmente muito potencial hoje neste mercado e da necessidade financeira, né, acho que eu também já falei um pouco, mas acho que essa necessidade de vendas da minha consultoria, né, então de perceber, eu vinha de uma fase onde eu tinha muitos clientes chegando por indicação, essas indicações pararam de chegar, e aí eu precisava vender, prospectar, e tinha essa necessidade então de que o digital fosse um pouco esse canal, né, para me trazer clientes, para me trazer parceiros. E qual foi a primeira sensação que você teve quando percebeu que o caminho não era tão simples quanto parecia, né? Me conta essa cena. Assim, então eu comecei a fazer alguns posts, a patrocinar alguns posts e etc. Mas não tive muito resultado em termos, né, de novos seguidores, em termos de até mesmo de interações, né?
E aí dava um pouco esse sentimento que assim, né, às vezes fazer um vídeo, fazer um carrossel, não sei o quê, então tinha um baita trabalho e aí no fundo com, né, o resultado em si ainda muito frustrante, né? Então acho que essa cena, eu diria, dos primeiros posts, as primeiras coisas que eu fiz assim no momento de falar, bom, vou então mais pro mercado digital e ver que a coisa realmente não era tão fácil assim. Não basta ter muito conhecimento no que eu sei fazer, né? Porque aí também eu trazer conteúdos que, na minha opinião, são conteúdos relevantes, importantes e tal, mas isso não gerava engajamento, não gerava respostas, né? E aí, primeiro contato com o caos, confusão, excesso de informação, me conta uma situação em que você se sentiu completamente perdido, sem saber qual caminho seguir, o que estava acontecendo, como isso mexeu com você, né? Então, eu fiz esse primeiro trabalho com essa pessoa que me ajudou ali a estruturar, né, melhorar minha página do Instagram e etc. Mas chegou um ponto que eu vi que não estava dando resultado, né? E aí eu achei que era melhor eu parar, né? Porque eu fazia um investimento ali com ela por mês, né? Para ela me ajudar também nesse trabalho. Mas eu não tinha muita clareza do que fazer, assim, né? Por mais que eu soubesse que eu, né, assim, com ela não estava dando certo, mas também não tinha muito clareza de para onde ir, mas eu tinha clareza de que eu precisava também, assim, era parar com ela, mas não era parar de olhar para esse mercado, para esse mundo do digital. E aí, enfim, acho que isso me deixava um pouco assim, poxa, quem que eu devo procurar? Quem que vai ser o especialista? Será que não tem alguém que possa cuidar disso para mim, resolver isso para mim, que eu possa focar realmente naquilo que eu gosto de fazer, que é fazer curso, é fazer mentoria, é fazer consultoria. Descreva um momento em que você percebeu que estava tentando coisas demais ao mesmo tempo ou coisas de menos, como era essa sensação, estresse ou paralisia. Olha, assim, eu acho que agora é o momento que eu tô com algumas coisas, né? A segunda mentoria que eu entro aqui com esse intuito de conseguir vender mais, né? E eu tô fazendo isso junto ainda com a primeira mentoria, mas, né, ainda, assim, tenho tido mais clareza qual é o próximo passo e etc, mas ainda me dá um pouco de ansiedade de não ter um resultado ainda concreto, né? Então, acho que essa sensação vem um pouco disso, assim, né? Eu queria, sei lá, já ter clientes chegando, novos mentores e etc. E acho que ainda não estou nesse momento. É, e talvez momentos que eu sinto que eu esteja fazendo coisa de menos, mas, né, eu comecei nessa de fazer alguns posts, agora parei, então tem tempo que eu não mexo muito mais no meu Instagram, eu tenho postado pouco no LinkedIn. Estou bem nessa sensação também de agora aguardar os próximos passos aqui da mentoria para poder também conseguir direcionar os esforços, né? E teve alguma fase em que você consumia muito conteúdo, fazia muitas tentativas, mas sem resultados reais? Me conta como isso acontecia. Acho que, né, talvez desses últimos 3 anos aí, né? Então eu tive primeiro essa pessoa que, né, era um formato de parceria, depois eu entrei num programa, né, que era um programa para eu também desenvolver a minha mentoria e etc. Mas eu fiquei ali, né, era um programa de implementação, mas onde no fundo eu que tinha que implementar tudo, né, assim, então basicamente trabalhar com uma IA e tinha lá um curso, eu ia assistindo o curso, trabalhando com a IA, mas eu que tinha que implementar tudo. E aí isso também não funcionou por N motivos, por falta de tempo, por, né, também sentir um pouco de frustração, não ser muito a minha área e etc. Então, eu fiz algumas coisas, mexi no meu Instagram, comecei a estruturar a mentoria, mas isso não avançou. Então, foi isso, não tive resultados reais. E aí, depois
outra mentoria, que essa sim eu acho que me ajudou um pouco no sentido de melhora de postura, de estar mais ativo e, né, me apropriar mais de todo o processo da minha consultoria, da minha mentoria, mas que ainda falta um pouco a parte de, tá bom, mas como é que eu realmente faço um funil de vendas, tem um CRM, uma coisa assim, mais detalhada, né? Então acho que ajudou no sentido da postura, mas ainda falta isso, né? E aí me conta sobre uma tentativa profissional que você acredita que ia dar certo, mas não funcionou. O que que era essa tentativa? Por que acreditava nela? Como foi perceber que não deu certo, né? Olha, eu acho que eu posso contar de um período aí de um ano e meio, né? Onde eu fiz várias propostas comerciais e técnicas para empresas diferentes, e desde projetos pequenos a projetos grandes, e chegou o momento de eu estar com tipo 3 propostas, né, assim, encaminhadas, sendo analisadas pelos clientes, e aí numa expectativa de, né, eu sei que nem sempre a conversão ela vai ser óbvia de 100%, mas ia assim, tô com 3 propostas, pelo menos uma vai dar certo, né? E aí eu acreditava que era isso, assim, que haveria um novo projeto, um novo cliente. Eu acreditava porque também era isso, assim, né? A gente vinha dialogando com os clientes, eram propostas, né, que a gente constrói junto, vai perguntando. Então eu acreditava que, né, dessas 3, pelo menos alguma ia ter um resultado. E aí fomos tendo negativa, 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 né? Então isso trouxe uma certa frustração e um pouco esse olhar de que eu precisava melhorar esse processo de venda, eu precisava correr atrás de mais clientes, eu precisava melhorar também a minha taxa de conversão, né? Eu descrevo um projeto, atendimento, serviço, cursação que você fez nessa época que gerou frustração, né? Por que que te marcou tanto? Acho que teve um cliente específico que foi a Casa dos Ventos, né? Que na verdade 2 clientes aí, né, a Casa dos Ventos e a Metso, né. Então assim, foram processos bastante longos de desenvolvimento de proposta, e aí assim, né, a gente então começava com uma pessoa, apresentava a proposta, a pessoa, não, então ajusta, eu gostei, mas preciso de ajuste, papapá, aí a gente ajustava, voltava, não sei o quê. Aí apresentamos pro chefe dela, o chefe dela também falou, olha, gostei, não sei o quê, mas precisa de ajuste, papapá, papapá. Na verdade, eu acho que tive 3 casos assim. Foi com Casa dos Ventos, Grupo Águas do Brasil e a Metso, onde a gente teve processos bem longos de construção de propostas técnicas e comerciais e desenvolvimento de ideias de como é que seria o projeto e tal. E sempre nesse processo com sinais positivos por parte do cliente, né? De que, nossa, teve com o Grupo Águas do Brasil, por exemplo, uma reunião que a gente fez aí, ali já estava assim, a gerente da área de SG, coordenador da área de SG, analista da área de SG, e aí, enfim, todo mundo, nossa, não, gostamos muito, era isso que a gente precisava, e papapá, e aí só que então tá, vamos falando e papapá, e aí passava o tempo, e depois, não, a gente precisa de um ajuste, fazem, a gente ia, mas até chegar no ponto de falar, não vamos mais fazer, ou nós vamos fazer só uma parte, mas contratamos uma outra consultoria. Então, acho que foram processos que geraram grandes frustrações, assim, a Metso também era para a gente participar da Semana do Meio Ambiente, né, e aí a Semana do Meio Ambiente era em julho, junho, julho, né? A gente começou a conversar com o cliente em janeiro, e aí elaboramos, ia ter várias ações, iam ter várias palestras, né? Então fizemos um plano super legal, consideramos parceiros, e aí foi só aproximando e, né, assim, não, agora não, esse evento aqui foi cancelado, isso aqui a gente não vai fazer, não, agora só vai ser a palestra, até no final nem a palestra a gente foi
contratado, né? Então acho que foram momentos aí que marcaram nesse processo aí de não contratação. Teve alguma sequência de tentativas que só te deixaram mais cansado, confuso ou estressado quanto a essa fase? Eu acho que é essa fase que eu estou mencionando, de muitas propostas enviadas e, né, algumas com, assim, né, pelo menos para mim, assim, tem alguns casos que você sabe já que, né, assim, vem um cara da área de compras e ele está de repente pedindo para várias empresas orçamento e tal, e aí você já tem uma noção que parece que você só vai ser mais um ali para compor orçamento dentro do processo e, né, enfim, então você, né, como profissional a gente, claro, vai responder a tudo, mas, né, as expectativas são menores, né, mas esses processos que eu contei, né, acho que foram com clientes que a gente, né, teve vários momentos, várias reuniões, e aí de novo, assim, tendo feedbacks positivos daquilo que a gente estava apresentando, tendo sinais positivos de que o projeto ia acontecer, e aí depois chegando num momento que simplesmente a coisa não virava, sabe? Então, eu acho que é isso. E aí você vai ficando, né, frustrado, vai ficando, né, um pouco assim, pois, né, será que aonde estamos errando, né? Ou o que a gente pode fazer melhor para melhorar essa conversão? Dores emocionais e impacto psicológico dessa fase. Me conta como essa fase afetou você emocionalmente, né? Eu acho que, ah, tem várias coisas, né? Tem a frustração, dá uma certa raiva, né? E às vezes você acha, fica assim, poxa, será que então, né, a gente fez tudo isso e o cara depois vem falar que ele vai fazer internamente, né? Às vezes acontece, a empresa fala, agora a gente não tem orçamento, nós mesmos vamos fazer. Mas a gente já deu todo um conhecimento de como fazer, né, e de uma estrutura de projeto, então, assim, às vezes tem um pouco esse sentimento de raiva, tem o medo do futuro, de falar, caramba, né, poxa, não tem novos projetos, o que que vai ser, como é que vai ser, se os projetos que estão agora acabarem, né? Então tem esse medo mesmo de ficar para trás. E descreva um episódio específico onde você se sentiu fracassado ou duvidou da sua capacidade, né? Bom, ah, é, eu tive há uns 2 anos atrás uma experiência para dar aulas na graduação de uma universidade aqui em Belo Horizonte chamada Esquemar. E eu, né, eu vinha já como professor, né, dando aula em MBAs, em cursos e etc. E sempre com feedback muito positivo, né, sempre muito bem avaliado, né, nesses MBAs, nesses lugares e tal. Mas veio essa oportunidade de dar aula para graduação. E, né, a graduação é um público diferente, né, obviamente, de um público de MBA, de um curso de ESG, onde as pessoas estão interessadas em fazer ESG e tudo mais. E mesmo, né, hoje o formato de ensino dentro da sala de aula, né, é muito diferente da época que eu estudei na graduação, que você ainda tinha um formato de muito conteúdo, né, os professores passavam muitas coisas. Hoje a graduação ela exige muito dinamismo, né, muitas atividades, né, muitas coisas assim que estimulam esse aluno. Só que eu estava vindo do MBA e eu demorei um pouco para fazer essa leitura, né, e para ter esse entendimento. E aí eu digo que na graduação também você tem um pouco assim, né, quando os alunos, né, e aí eu também já fui aluno e tal, e sei como é, que, né, você julga seu professor ali logo muito no início, assim, as primeiras aulas você já faz uma leitura ali e coloca ele, gosta ou não gosta, é bom ou não é bom, né, e etc. E eu acho que como eu não comecei bem, ainda que depois no semestre eu fui trazendo várias coisas, estudos de casos reais, várias metodologias ativas e etc. Mas eu acho que essa imagem já estava um pouco formada ali, e aí foi bem difícil, assim, porque eu também sentia, né, mesmo depois com
com muitas mudanças que eu fui tendo ao longo do processo para me adequar e fazer a leitura melhor desse público, eu sentia que os alunos não estavam ali, não respondiam, não se engajavam, e isso me deu um sentimento de muito frustração, né, de fracasso mesmo, e até de duvidar da minha capacidade como professor, né. E, e acho que o momento mais difícil dessa fase, né, foi o final do semestre, assim, né, tava um período ali nas últimas aulas, assim, que eu também, aí chegou um tempo também que, né, assim, acho que os alunos não estavam afim, aí eu também já tinha feito diversas tentativas e acho que, né, eh, as coisas não estavam funcionando, então estava muito difícil, assim, era difícil ir dar aula, né? Eu acordava, sendo que é uma coisa que eu gosto de fazer e tal, mas eu acordava com aquele sentimento de, nossa, não quero ir lá hoje, sabe? Não quero encarar essas turmas. E foi um semestre que eu acabei pegando muitas turmas e, né, tinha, enfim, várias coisas, mas acho que teve alguns dias de eu falar, cara, não quero nem levantar da cama para ter que ir lá, assim, né? E ter muita frustração com com esse processo. E aí também, assim, já não tinha um feedback da própria instituição, né? A coordenadora já nem estava mais falando muito comigo, então eu já via que a coisa realmente não tava legal. E um primeiro sinal de esperança, ou pequena virada, né? Então me conta uma pequena vitória dessa fase que reacendeu a minha esperança, né? Na verdade, eu fechei esse ciclo lá dentro da Esquemar, né? Eu falei, cara, não vale a pena, desse jeito também eu não quero. Mas alguns meses depois veio a oportunidade de dar aula de novo para a graduação dentro da Fundação Dom Cabral. E aí a Fundação Dom Cabral era uma instituição também que eu tinha, né, e tenho, tô lá, né, até hoje, assim, muito interesse, né, em crescer e etc, porque é uma organização muito conhecida no Brasil, que abre muitas portas e tal. Aí veio primeiro uma oportunidade até de dar uma aula no doutorado, que eu logo topei, mas logo depois teve essa oportunidade da graduação, e aí, né, eu confesso que eu também tive até muita dúvida se eu me inscrevia ou não. Era dentro de SG, de sustentabilidade, da área que eu queria. Mas aí eu conversei com algumas pessoas e tal, falei, cara, eu vou dar uma segunda chance, né, para essa questão de dar aula para graduação, né. E aí o que, né, acho que o que foi diferente, o que foi bom nesse processo, que aí eu já vinha um pouco também do aprendizado com esse público mais de alunos da graduação, então eu comecei o semestre já de uma forma muito diferente, né? E já usando muitas metodologias ativas dentro de sala de aula, bastante propositivo, mesclando conteúdo com atividades práticas, com estudos de casos reais, né? Então, é, foi, eu percebi que era isso, eu precisava ter uma outra abordagem, e aí com uma nova turma, uma nova instituição, desde o princípio do semestre já tendo entrado com essa abordagem, então acho que isso me ajudou bastante. Mas ainda assim, né, tinha um pouco esse fantasma assim do passado, então no início do semestre, né, a pergunta seguinte é descreva uma situação que você percebeu que talvez eu realmente consiga, mas é isso assim, né, nas primeiras aulas, né, tava ainda um pouco inseguro assim, né, se eu conseguiria realmente, né, ser um bom professor dentro da graduação, mas eu logo fui percebendo, assim, né, os alunos estavam bem engajados, participando bem da aula, né, tinha alunos que depois da aula vinham conversar comigo e perguntar, né, assim, coisas da disciplina e tudo. E aí teve um episódio mais específico que também marcou um pouco, que um dia eu ia faltar uma aula seguinte, porque eu tinha algum compromisso da consultoria, e aí eu fui brincar com eles, falar, olha, tem uma boa notícia para vocês, né? Então, semana que vem não vai ter aula tal dia e tal. E aí um aluno falou, mas por que isso é uma boa notícia, né? A gente gosta da sua aula e tal.
E aí eu estava também já numa pegada de brincar, né, assim, já numa coisa mais de brincadeira, mas me surpreendeu também essa resposta. E eu percebi ali que de fato eu estava, né, tava indo bem, estava tendo uma boa recepção ali por parte da turma, né. E aí, se teve algum insight, frase, conversa, ou acontecimento que mudou a minha perspectiva, eu acho assim, eu, eu fui demitido da outra universidade, né? Então acho que aquilo também mexeu muito comigo, porque eu nunca foi a única vez que eu fui demitido na vida, eu nunca tinha sido demitido. E aquilo mexeu muito com o meu ego, inclusive, assim, de cara, é isso, né, assim, né, eu realmente não consegui, não fui capaz. É, e aí, quando veio a oportunidade da Fundação Dom Cabral, eu ainda tive dúvidas se realmente eu deveria encarar, se aquele era um público com o qual eu saberia lidar. Então, conversei com algumas pessoas, mas eu falei, cara, eu preciso assumir esse desafio, porque eu preciso saber se realmente não é para mim ou se foi só uma experiência ruim, né? E aí acho que no final a conclusão foi essa, assim, acho que a experiência foi ruim por diversos fatores e tal, mas me gerou um aprendizado que me permitiu ir para uma instituição que eu gosto, que eu quero estar, e lá fazer um trabalho que, né, eu já tive é, né, uma avaliação muito mais positiva aí por parte dos alunos e acho que consegui entregar conteúdos relevantes para a formação deles, né? E me conta a história que representa o maior aprendizado dessa fase de tentativas e erros, né? O que você entendeu sobre você, o que você entendeu sobre seu nicho, o que você entendeu sobre as pessoas, né? Acho que eu entendi sobre mim que eu, assim, né? Eu me cobro demais, mas, cara, como ser humano também, né? Também acontecem erros e né, assim, as falhas fazem parte do caminho, né? E qualquer pessoa de sucesso, né, até ela alcançar o sucesso, ela tem, às vezes, várias falhas ali até chegar àquilo que é o sucesso dela. E eu entendi que era isso, que eu podia falhar, que estava tudo bem, que eu precisava era aprender e não ficar me martirizando, mas tirar os aprendizados e ir adiante. O que você entendeu sobre o seu nicho, né? Eu entendi que para ensinar as pessoas também, né, nas empresas, né, às vezes fazendo curso, treinamento, mentorias, né, etc. Não basta apenas saber muito e ter muito conteúdo, né, mas é preciso trazer isso de uma forma para que aquelas pessoas entendam, né? E que a linguagem de um público óbvio de MBA vai ser diferente de um público de graduação, vai ser diferente de um curso corporativo, vai ser diferente de uma palestra, mas eu aprendi a entender que por mais conteúdo que eu tenha, eu preciso ter ferramentas e metodologias que me ajudem a navegar com diferentes públicos, né? E aí o que eu entendi também sobre as pessoas, acho que tem um pouco da coisa de que, né, assim, né, a primeira imagem muitas vezes é a que fica. Acho que com os alunos lá da Esquema teve muito disso, porque teve muita coisa que eu fiz depois, que inclusive depois eu levei para, né, para os alunos da Fundação do Cabral e que lá eles, né, já topavam e tal, porque acho que eu tinha construído uma primeira imagem muito melhor, né? E no esquema, como essa primeira imagem não tinha sido boa, eu precisei, né, era tudo mais difícil, tudo mais custoso, então acho que é algo que fica de também como causar uma boa impressão rápido logo nos primeiros contatos. Descreva uma descoberta que te salvou, algo que mudou seu comportamento, sua visão, seu jeito de agir. Acho que pelo menos para os cursos, né, assim, para a graduação e para os meus alunos, perceber isso, porque assim, o conteúdo ele é importante, né? Tem momentos que não dá para fugir de você ter que entrar numa parte ali mais técnica, mais teórica e etc. Mas é como mesclar isso com dinâmicas, com atividades, com metodologias ativas que tornem o aprendizado interessante e não fique uma coisa de conteúdo maçante, né?
Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo e falar comigo nessa fase, né, nessa fase que foi mais difícil lá da esquemal, o que que eu diria? Cara, eu diria que, primeiro que, né, isso tudo ia passar, que eu ia superar, que eu sou sim um excelente, ótimo professor, mas, né, para eu tirar o máximo de aprendizado daquilo que eu estava vivendo, para poder, né, não cometer os mesmos erros no futuro. Né? Acho que basicamente é isso. Fechando essa etapa e preparando o terreno para a virada, como essa fase terminou, se transformou, né? Então, eu já falei, eu fui de fato desligado, então, né, lá da esquema e tal. É, e, enfim, acho que foi um momento difícil, assim, né? Não dá para florear muito isso. De novo, foi a primeira e única vez que eu fui demitido na vida, então saí de lá com um sentimento de frustração, mas ao mesmo tempo, né, tentando mudar um pouco essa chave de que, ai, nossa, eu falhei e tal, mas para tá, o que que eu aprendo com isso, né? Então acho que essa foi a grande mudança interna e, e foi isso. E quando veio uma nova oportunidade de dar aula para esse público, né, eu enxerguei aquilo como uma oportunidade mesmo, de falar, bom, eu falei que aquilo, né, eu devia tirar os aprendizados de lá, então se de fato eu tinha coisas para aprender, como é que eu uso isso agora? E aí, qual que é a história que melhor resume esse período de busca, causa e tentativas? Me conta ela com reviravolta, emoção e detalhes, né? Mas eu acho que já falei aqui dos detalhes, mas é isso, assim, né? Então, eu acho que houve um momento, primeiro na minha carreira, que eu falei, cara, eu preciso levar conhecimento para as pessoas. Eu acho que eu tenho muito conhecimento dentro do campo, dentro da área que eu atuo. E na época também eu já, né, já tinha feito muita palestra, já tinha feito é, muito workshop com pessoas, com grupos. Então eu sabia que eu tinha, né, esses dois conhecimentos e que eu poderia ser um bom professor com isso. A minha primeira experiência como professor foi muito boa. Eu comecei, né, no MBA em ESG e tal, e aí, né, tive algumas turmas, em todas as turmas sempre um feedback muito positivo. No final né, dos cursos, o pessoal vinha conversar, elogiar, falava que gostava e tal. Depois eu fui para a Fênix Educação, uma escola aberta que me encontrou via LinkedIn e falou, olha, a gente quer um professor de ESG de sustentabilidade, a gente gravou ali alguns cursos conjuntamente, fez alguns trabalhos conjuntos, então tinha todo esse reconhecimento. E aí quando veio essa oportunidade de dar aula na graduação, né, eu achava que eu estava pronto, assim, né, e que ia ser algo do qual, mais do mesmo, vamos dizer, do que eu já vinha construindo. Só que foi isso, assim, né? E eu cheguei com uma forma de ensino, né, de outros públicos que não se adequou àquele público ali da graduação e que gerou, então, né, essa frustração, essa dificuldade. E aí, nossa, foi um semestre, passava que o semestre não ia acabar nunca e tal, e bastante sofrido, inclusive. Eu fui daí desligado, cheguei a falar, bom, acho que eu nunca mais vou dar aula para esse público. Aí eu já estava nessa época na Fundação Dom Cabral, mas fazendo outros trabalhos no núcleo de sustentabilidade, etc. Aí veio primeiro uma oportunidade para dar uma aula no doutorado, e que era de um tema que nem é tanto a minha praia, né? Eu precisava falar de prontidão e inclusão digital. Então, né, sei lá, se fosse inclusão social, é um tema que eu, né, tenho bastante conhecimento aí dos projetos, né, do que eu já fiz ao longo da minha trajetória, mas esse era um tema novo. Mas era o público do doutorado e tal, que eu sei que era um público mais maduro, executivos e tudo, e aí primeiro eu falei, beleza, vou topar esse desafio. E era na verdade um módulo dentro de um curso maior que eles estavam fazendo e tal, então basicamente eu tinha que preparar uma aula e uma imersão, uma atividade prática.
E aí foi legal também, porque eu também, assim, né, com muita humildade de falar, cara, eu não sou um especialista em prontidão e inclusão digital, eu fui atrás de especialistas da área, né, e convidei algumas pessoas para fazer essa aula junto comigo, o que também foi bastante positivo, apesar de alguns desafios também, porque como o convite para as pessoas eram voluntários, e aí teve pessoa que me confirmou e depois desistiu, né? Então, ao longo da construção dessa aula também eu tive alguns altos e baixos, mas, né, consegui fazer, entregar uma boa aula. E aí veio essa oportunidade, né, da graduação. Então, né, o pessoal da fundação, eles, né, mandaram esse convite para quem estava ali já na rede da fundação, quem já era professor e tudo mais, e aí eu vi que, né, eles estavam chamando para disciplinas ali relacionadas à sustentabilidade ESG, né? E aí, um pouco do que eu contei, né, a primeira coisa, nossa, é isso, vamos lá, e depois eu ficava lembrando da experiência, e será, mas não sei, e será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir fazer diferente? Então, vieram bastante desses questionamentos, mas aí eu sempre voltava também na coisa de, nossa, mas eu já tive muitas experiências boas como professor, eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar, então será que eu não devo tentar mais uma vez e tal? E aí foi esse desafio que eu me propus e tive, né, um semestre de muito sucesso aí, graças a Deus, enfim, muito diferente do que tinha sido na Esquemar, né, uma turma que se envolveu, engajada. É claro, eu sei que SG e sustentabilidade não são uma unanimidade, né, e aí num curso de graduação em administração, eu digo que tem três tipos de estudantes ali, né? Tem os estudantes engajados, que entendem a importância e que, né, acreditam na sustentabilidade no SG e que muito provavelmente vão inclusive desenvolver carreiras nessa área. Você tem um bloco mais intermediário de estudantes que, né, não são os maiores entusiastas, mas entendem a importância, entendem que isso é relevante para a sua formação e etc. E você tem um terceiro público que é mais dos céticos, né, de quem acha que sustentabilidade é uma baboseira, que isso não é importante para os negócios e tal, tal, tal. E que eu brinco também que é muito público das empresas, né? Quem está na graduação na administração depois se torna as lideranças, né, dentro das empresas, no fundo é esse mesmo público. Mas eu acho que eu consegui, né, assim, fazer um bom semestre. Os engajados estiveram super envolvidos, acho que esses mais do meio consegui trazer muitos para perto, assim, e com discussões profundas. E acho que mesmo os mais céticos, né, minimamente saíram com uma visão diferente ali do que era sustentabilidade ESG. Então, eu acho que a missão foi bem sucedida e isso foi também com esse entendimento de, né, mesclar conteúdo com metodologia ativa, muito estudo de caso real. Isso eu já, na verdade, já trazia no MBA, mas acabei explorando isso mais ainda dentro de sala de aula. E qual foi o maior aprendizado que você leva dessa fase para tudo que você faz hoje, né? Acho que tem um aprendizado de que acho que da resiliência, de não desistir, etc. Mas assim, também no sentido de que, cara, às vezes a gente tenta algo de um jeito, não funciona, isso não quer dizer que você é um mau profissional, de que, né, etc. Mas você precisa, às vezes, rever a sua maneira e tentar outras abordagens, né? E como consultor de ESG e sustentabilidade, né, eu vejo que essa é uma habilidade muito importante, porque às vezes tem projetos que, né, de repente são um sucesso, tem outros que às vezes não vão tão bem, às vezes uma iniciativa muito parecida numa empresa foi muito bem, na outra acaba não rodando tanto, né? Então acho que saber um pouco também como administrar isso e contornar, enfim, procurar novos caminhos sem achar que, nossa, você é um mau profissional só porque aquilo ali que você tentou não deu certo. Agora o bloco 8, grandes resultados, viradas, momentos de explosão e reconhecimento. Né? Então vamos lá, primeira grande virada interna. Me conta a história do primeiro momento da sua vida em que você sentiu que algo realmente mudou dentro de você, uma virada emocional, mental, espiritual, física ou profissional, o que estava acontecendo antes, o que desencadeou essa mudança, como você percebeu que estava diferente.
Bom, eu acho que uma história aqui desse primeiro momento da vida que eu senti que algo mudou dentro de mim, né? Quando eu saí da Unilever, né, e saí da vida de CLT, a princípio a minha ideia era empreender um negócio de resíduos que tinha um cara que fazia um programa de milhagem de resíduos lá em Florianópolis e tudo. E aí eu fui lá visitá-lo, fui conhecê-lo e etc. E falei, bom, eu estava num momento que eu estava precisando de um impulso também que justificasse a minha saída, né? Porque acho que como eu comentei, eu via que o caminho lá não ia ser o caminho daquilo que eu queria. E eu fui lá conhecer esse negócio e voltei dizendo, não, vou trazer isso para São Paulo, vou procurar parceiros, vamos vender esse projeto. Só que as coisas não saíram muito como eu esperava. Só que no final do meu período da Unilever, eu recebi um e-mail de um curso que eu havia feito na Artemisia, né, uma organização de negócios sociais, onde eles estavam procurando alguns consultores para um projeto lá da incubadora da Fundação Getúlio Vargas. E aí eu fui lá conversar com eles para entender o que que era, né? E aí eu falei, bom, como eu estou nessa fase de transição e vou ser empreendedor, quem sabe, né, também fazer um trabalho aqui de consultoria pode ser interessante. E aí foi legal, porque logo, enfim, aí eles me chamaram e tal. Eu lembro que eu ainda não tinha saído da Unilever, mas ia ter já uma primeira reunião do projeto lá, que era a avaliação de alguns planos de negócios do Instituto Votorantim, né, dos territórios onde eles estavam e tal. E aí eu fui para essa primeira reunião com, né, o pessoal da ETCP, que era, né, quem estava me contratando, e eles eram contratados pelo Instituto Votorantim, né? E aí quando eu cheguei lá, eu vi que o líder lá da ETCP, que era, né, o líder também do contrato e do projeto, né? Então, e quando ele foi me apresentar para o pessoal do Instituto Votorantim, ele me apresentou com muito entusiasmo, assim, de falar, olha, esse cara aqui tá vindo da Unilever, e a gente trouxe ele para o projeto, e ele, né, tem uma visão muito boa de negócios, vai nos ajudar a fazer uma avaliação de negócios muito boa e papapá. E depois daquela reunião, já no final, ele me chamou para conversar e falou que tinha oportunidades de um outro projeto que eles estavam com o Instituto HSBC, e se eu não queria também fazer aquele projeto, né? E aí ali eu vi que ser consultor nessa área poderia ser um caminho para mim, né? Além, né, da vontade de empreender numa coisa mais específica de resíduos, mas que trabalhar como consultor poderia ser um caminho. Então, eu mal tinha saído e começado esse trabalho de consultor, mas já estava ali dentro de um projeto com uma grande empresa e já na perspectiva de poder atuar num segundo projeto. Então, ali eu senti que era isso, que eu poderia ir para essa área de consultor e acho que era algo que eu poderia fazer com sucesso. E o fato de já ter a experiência dentro de uma empresa ia me ajudar também a lidar com essa fase. E é um episódio específico dessa virada que te fez sentir agora eu tenho clareza. Mas foi isso, aí no início eu comecei com esses dois projetos e tal, mas ainda era uma coisa assim, olha, mas eu, né, eu também estou, né, empreendendo, tenho essa iniciativa, mas alguns meses depois eu, né, fui vendo que essa iniciativa não ia vingar e que tinham várias outras oportunidades surgindo também como consultor. E aí eu fiz uma conversa também com as duas lideranças lá que tinham na ITCP na época. E foi meio que conjuntamente, né, de assim, né, a gente tem mais oportunidade, a gente precisa de gente boa e a gente está vendo que você é um cara bom e que entrega. E do meu lado, de um entendimento de que aquilo me parecia ser o caminho ali a seguir e aquilo que ia me dar resultados e tal. Então, acho que foi isso. E qual foi a primeira situação em que você percebeu que o que você fazia funcionava de verdade, né? Me conta a história exata, né? Aqui, eu acho que eu já vou pular um pouco também para a minha fase já com a minha consultoria própria, né? Na verdade,
Tá bom, né? Nessa primeira fase, ainda me tornando consultor dentro de uma outra organização, acho que eu já contei aqui também, acho que, né, com esse projeto que eu fazia com o Instituto HSBC, a gente apoiava 10 grupos ali, né, espalhados pelo Brasil, e teve um desses grupos que me marcou muito, que era um grupo de produtores de ostra, né? E aí eu lembro de, no final do processo lá da incubação, acho que eram 6 meses de incubação mais ou menos que a gente fazia, a coordenadora do projeto, né, veio me agradecer, e, né, eles tinham conseguido resultados ali interessantes, o pessoal estava produzindo, estava vendendo e tal, e ali eu vi que o que eu fazia, né, que era trazer um pouco do conhecimento empresarial para negócios sociais, funcionava. Eu acho que teve um outro episódio que eu já contei aqui, mas quando eu estava também trabalhando com uma cooperativa de catadores e eles iam mudar de um galpão enorme que eles tinham para um galpão menor e eles estavam muito preocupados com a questão da produtividade. Então ali eu também fiz um processo colaborativo, cooperativo, trouxe parceiros e a gente conseguiu fazer essa mudança e eles conseguiram manter a produtividade, manter o nível de renda. Então, ali eu também via que o meu conhecimento da engenharia de produção se aplicava também a um contexto mais social. E o meu primeiro projeto de consultoria solo, né, que foi o Comitê de Sustentabilidade da Bemauri Brasil, é, eu também já contei esse episódio aqui, né, mas que foi depois de ter feito um diagnóstico, quando eu fui fazer um primeiro workshop ali com essa equipe, que era tanto para né, trazer um pouco de contexto de ESG de sustentabilidade, quanto para apresentar esse diagnóstico. E aí estava o futuro CEO da empresa, diretor, que na época era vice-presidente, diretores, gerentes e tal. E ao final daquele processo, daquele dia, eles saíram, né? Nossa, agora nós entendemos o que é sustentabilidade, agora a gente sabe o que a gente precisa fazer, qual o caminho seguir, etc. E aí eu vi que aquilo que eu fazia funcionava de verdade, né? E aí vem aqui primeiros resultados concretos, sensação de evolução, me conta sobre o atendimento, caso projetação que deu certo e te trouxe uma sensação profunda de realização que a pessoa precisava, que você fez, qual foi o resultado dela, né? Acho que aqui é, eu vou trazer de novo também um exemplo que eu já trouxe, e aí eu vou falar mais de uma equipe, não de uma pessoa, mas foi quando eu assumi lá a gestão do projeto Redes, né? Então, o que a equipe precisava naquele momento era muito de ter uma visão de negócios, né? Era uma equipe que tinha uma visão muito social, muito boa, que era necessário para o tipo de projeto que a gente lidava, mas tinha pouca a visão de negócios, de resultados, de indicadores e de metas. E aí o que eu fiz foi organizar isso, eh, trazer um pouco desse senso de cobrança, né, e de falar com mais frequência de indicadores e avaliar o trabalho deles também em cima da evolução ou não disso. Né, a gente fez um team building ali também com essa equipe para também trazer mais clareza sobre isso, trazer o quanto isso era importante para o nosso cliente, que era o Instituto Votorantim, mas era importante para a gente manter o impacto social que a gente tanto olhava e tanto media, porque se a gente não tivesse resultados financeiros, a gente não ia, né, conseguir manter os projetos por muito tempo. E acho que o resultado foi no final desse processo, né? Essa equipe estava muito mais com essa visão também mais né, econômica, mais financeira e tudo mais. E a gente então teve, né, a renovação do nosso contrato, né, por mais alguns anos depois, mas enfim, aquele era um ano crítico que se a gente não tivesse virado essa chave, eu imagino que a gente não ia ter tido essa renovação, né? Então, acho que esse foi uma situação, né, de realização, e aí ao final daquele contrato, daquele ano, eu estava num sentimento de missão cumprida, né?
Descreva uma situação em que alguém te procurou para agradecer por algo que você fez e esse agradecimento mexeu com você. Eu tive uma situação curiosa, assim, né? Na Unilever, né? Eu falei do programa de trainee, a gente era uma turma ali de 25 pessoas e né, eram 3 anos de programa e a gente fazia vários treinamentos juntos e tal. Então, né, todos jovens também. A gente criou uma relação muito positiva, assim, né? Muito firme, né? Um grupo ali e tal. E teve um último treinamento, né? Os últimos treinamentos eles já eram mais soft skills, assim, voltados para liderança e tal. E tinha um momento ali onde cada um, né, daquela turma de trainees precisava escolher uma pessoa e agradecer aquela pessoa por alguma coisa que aquela pessoa tinha feito e que tinha ajudado ela naquela jornada ali de 3 anos que a gente estava, né? E eu, na verdade, fui a pessoa que mais tive agradecimentos da minha turma. 3 pessoas vieram me agradecer, né? O que também acho bastante, porque era isso. Cada um podia escolher, você não tinha que... Né, nem todos foram apreciados com esse tipo de agradecimento e eu recebi 3. É, e teve um que me marcou, né? De uma pessoa que disse assim... Ela estava num momento também de uma relação difícil com a liderança dela, com a chefe dela, e a gente foi fazer um treinamento que era voltado um pouco também para aprender a dar feedbacks e receber feedbacks e tal. E aí a gente teve algumas conversas bem profundas sobre esse momento que ela estava vivendo, né? E acho que eu consegui, é, enfim, mostrar para ela que tinham caminhos ali, né? Que por mais que a chefe dela fosse difícil, mas ela, por exemplo, conseguir estruturar um bom feedback, abrir um diálogo com essa chefe ia ser importante, e aí essa pessoa então veio me agradecer esse momento, que eu acho que foi importante. E eu acho que vale dizer também da Bemauri Brasil, né, que é essa empresa que eu tenho um trabalho de consultoria também de mais tempo, né? Mas eu falei, né, quando eu iniciei tinha esse VP que depois virou CEO e tal, hoje ele é o CEO da operação aqui do Brasil. E teve um evento, né, acho que já tinha uns 2 ou 3 anos depois, né, que a gente tinha iniciado a jornada do SG e tal, que era um evento lá dentro da empresa, né, e que a gente ia, né, assim, era um evento mais com as lideranças da organização, e aí dentro desse evento tinha um espaço lá, uma agenda para falar de ESG e sustentabilidade, e eu ia apresentar um pouco do trabalho que a gente estava desenvolvendo lá com a diretoria, né, da fábrica, o pessoal de meio ambiente e tal. E aí teve um momento lá, depois que eu apresentei, que esse CEO, né, pediu a palavra e tal, e agradeceu lá, né, na frente das outras lideranças, mas ele fez um agradecimento a mim por estarem ajudando eles a construir essa jornada e da importância que eu tinha para eles de fato estarem construindo uma jornada de ESG, de sustentabilidade sólida, né, e não só para inglês ver e tal. Então, acho que esse momento também, esse agradecimento mexeu comigo, obviamente vindo, né, de uma pessoa ali dentro da empresa que é uma referência e tal. E teve um momento em que eu senti que eu nasci para isso, né? Me conta essa cena. Aí também, junto com esse grupo, na verdade nem foi junto com esse grupo, mas teve um momento sobre a coisa do momento eu nasci para isso, né? Acho que eu já tive alguns desses momentos, assim, quando você segue o seu propósito, né? Acho que isso vai aparecendo ao longo da jornada. Mas, né, então, alguns que eu já contei aqui, acho que o primeiro do projeto que eu fiz dentro da Unilever,
né, para o Walmart como gerente de Customer Service, que acabou servindo como meu cartão de entrada para, de fato, depois ir para a área de meio ambiente. O dia da apresentação, né, foi um dia bem notório, a diretora de sustentabilidade, nossa, aplaudiu efusivamente o projeto, os meus colegas depois, né, a minha turma, o meu grupo que estava comigo desenvolvendo o projeto, todo mundo veio me parabenizar e veio falar comigo. E eu falava, cara, era isso que eu quero fazer. Depois, quando o Walmart me convidou para apresentar esse projeto, né, num encontro de fornecedores do Walmart, e aí também várias pessoas depois ali da palestra vieram me procurar. É, o workshop que eu fiz na Bemore Brasil, que eu já comentei ali também, né, que estavam várias lideranças da empresa e tal, e né, para o comitê de sustentabilidade, onde eles estavam batendo cabeça. Eu acho que depois no final também eu saí com essa sensação de estou no caminho. E eu acho que mais recente tem uma história que eu não contei, mas assim, né, quando eu entrei no núcleo de sustentabilidade da Fundação Dom Cabral, eu fui gravar um podcast. Na verdade, eu né, como host do podcast, um podcast de SC e sustentabilidade, eu gravei então alguns episódios com pessoas diferentes. E aí eu convidei o diretor do núcleo de sustentabilidade para gravar. E ao final dessa gravação foi a primeira vez, assim, a gente já tinha tido algumas conversas, mas foi quando eu conheci pessoalmente. Eu tinha interesse, óbvio, também de fazer trabalhos ali dentro do núcleo. E aí depois a gente foi tomar um café e aí, né, conversando um pouco da minha experiência, do que eu fazia, do que eu já tinha feito, ele veio me contar que ele estava fazendo uma pesquisa sobre gestão de resíduos e economia circular, mas que a pesquisadora, né, tinha pedido para sair, e, enfim, ele estava meio sem saber o que fazer. E aí eu, né, quando eu contei a minha história, que eu já tinha feito em gestão de resíduos, ele me convidou, né, para assumir essa pesquisa. É, e aí eu, né, nesse dia também tive essa sensação de que essa pesquisa tinha sido feita para mim, assim, que eu tinha nascido para isso, porque enfim, acho que muito rapidamente, por ter uma experiência como pesquisador e por ter muita experiência com projetos de gestão de resíduos, né, então eu consegui organizar e a gente conseguiu também, assim, até então a visão do cliente também que estava nos contratando não estava muito boa, mas depois de 2, 3 reuniões o cliente também já estava convencido de que esse meu diretor tinha contratado a pessoa certa para tocar esse projeto de pesquisa, né. Me conta uma história onde você recebeu reconhecimento de alguém importante, né? O que que essa pessoa disse, por que que te marcou tanto? Acho que eu também já contei alguns, né? Desde o prêmio do Walmart. Eu acho que esse eu não falei, não foi um reconhecimento para mim, mas, né, quando eu trabalhava na Unilever, a Unilever foi reconhecida ali também como a empresa sustentável do ano, né, em 2011. E, claro, eu sentia, né, que eu fazia parte ali dessa história. Estava na equipe que subiu no palco para poder receber o prêmio, mas obviamente uma coisa também que era muito, muito maior. Eu falei agora há pouco da história do CEO também, né, que me reconheceu ali num evento, mas eu já tive alguns momentos também de outras pessoas, né, tendo esse tipo de reconhecimento, de clientes agradecendo, né, por entregas, por, né, publicamente ali, por termos, né, contribuído. Mas acho que tem um de uma aluna, acho que esse vale contar, uma aluna da graduação da Fundação Dom Cabral. Ela, né, fez uma disciplina comigo de capitalismo consciente e ela foi participar de um hackathon com jovens de diferentes universidades do Brasil e tal, onde tinha alguns desafios de negócio. E ela foi, né, a equipe, ela e mais 2 alunos ali da fundação foram a equipe vencedora lá do prêmio, do processo. E aí ela, né, depois o pessoal da fundação convidou ela para gravar um vídeo e falar um pouco da experiência. E quando ela gravou o vídeo, ela contou de como
a disciplina do capitalismo consciente, que era a minha disciplina, tinha sido importante para ela, tinha aberto a cabeça e que o conhecimento que ela tinha adquirido ali, ela tinha usado ali em algumas questões desse hackathon né, trouxe isso como diferencial. Então, acho que esse com certeza é um reconhecimento bacana. Acho que de alunos eu já tive alguns também, desde assim, né, eu falava desses MBAs no final do curso também, então a gente tinha ali um momento de troca, então sempre, né, muitos alunos às vezes externalizando a importância da disciplina na formação deles, mas eu tive uma aluna também que trabalhava como diretora de sustentabilidade, né, numa empresa e que ela, né, também fez uma fala assim até mais emocionada sobre como a disciplina tinha ajudado ela no dia a dia e as conexões com negócios tinham ficado mais claras, etc. Descreva uma situação em que você viu sendo respeitado como profissional, mesmo antes de ter total confiança em si. Eu acho que quando eu saí do ISIS, né, e eu comecei a fazer um trabalho com a Rescleros, convidado pelos sócios da Rescleros, que são meus amigos, mas eu estava num momento também de, assim, né, de baixa autoestima, vamos dizer assim. Mas eu vi que eu não ia ter dificuldade de conseguir um trabalho, de conseguir coisas, e que, enfim. E eles, na verdade, né, eles me chamaram para ajudar ali no planejamento estratégico, no planejamento financeiro, a estruturar as primeiras operações lá do programa de logística reversa deles. Mas o interesse deles era inclusive que eu assumisse mais responsabilidade, mais posições, e eu acabei falando, não, agora estou nessa fase de migração, estava começando o mestrado, então não era tanto o momento, mas eu via que o convite dizia muito de ser alguém respeitado e alguém que eles queriam realmente ter por perto, assim, na verdade, dentro da organização, né? Então, acho que esse foi um momento importante. E qual foi o primeiro momento que você percebeu que estava construindo autoridade na sua área? Acho que aqui também eu vou contar dois momentos, né? Acho que um momento foi quando eu fui sair da Unilever e aí, né, assim, meu chefe, alguns pares meus da área, algumas pessoas da minha turma de trainee com quem eu tinha tido muito contato, então todas elas vieram reconhecer assim, um pouco da minha força de vontade de trabalhar com isso, de trabalhar com sustentabilidade e de como eu tinha ajudado eles também a entenderem mais do que era sustentabilidade no contexto do negócio da Unilever e tudo mais. Então isso, né, eu diria, né, meu chefe, mais pelo menos umas 3 pares ali, mais uns 3, 4 trainees ali, então em conversas diferentes, em momentos diferentes, mas né, nesse processo também de despedida, de saída, eu ouvi isso bastante. E eu também diria, acho que já alguns anos depois, né, quando o pessoal da Fênix Educação, que é uma escola de educação aberta vinculada à Legião da Boa Vontade, então eles me acharam via LinkedIn, vieram me procurar, né, falando que eles estavam dentro da escola aberta, eles estavam estruturando uma área nova de SG e que eles acreditavam que eu era o perfil ideal para tocar aquilo e tudo mais. E aí eu fiz uma primeira conversa com esse coordenador né, de cursos que me trouxe essa visão, mas eu lembro que logo no segundo ou terceiro momento ele teve um dia lá que ele chamou a diretora né, executiva da Fênix Educação só para me apresentar e falou, olha, esse aqui é o cara do SG da sustentabilidade, queria que você desse uma palavrinha com ele. E aí a gente no desenrolar, né, de alguns cursos também, acho que uma coisa que também me mostrou que eu já vinha construindo muita autoridade na área, que foi a história de fazer um podcast, né, então eles
tinha uma estrutura de estúdio muito boa, né? Porque eles estão dentro, a LBV tem um estúdio de TV, um estúdio de rádio, então a Fênix, né, como uma spin-off, ali, um braço dentro da LBV, tem acesso a um pouco a essa estrutura e veio a ideia então de, vamos fazer um podcast e tal, onde você entrevista aí profissionais. E aí, né, eu fui buscando profissionais com os quais eu já tinha trabalhado, pessoas com as quais eu já tinha trabalhado. E aí eu tinha uma vasta gama de convidados, né, dentro da área de sustentabilidade ESG que, né, foram gravar lá episódios comigo. Teve o CEO da Abemauri, que eu já comentei, teve colegas da Unilever, colegas de outras fases aí da vida, pessoal da Riscleiros, né? Então, ali eu vi que eu também já, de fato, já tinha uma autoridade consolidada na área. Me conta sobre um período em que você cresceu muito em pouco tempo, emocionalmente, tecnicamente, profissionalmente ou espiritualmente, o que estava impulsionando esse crescimento que você estava vivendo. Acho que eu já falei também do momento da minha formação, né, da minha formatura na universidade. Então, eu saí de lá ganhando o prêmio do Walmart, tendo passado no maior programa de trainee do Brasil. Mas acho que vale também, né, falar ali de mais ou menos um ano e meio, dois depois que eu comecei a minha consultoria com os meus projetos mais solos, né? Então eu cheguei a um ponto que eu já estava ali com grandes empresas, né, grandes nomes, né? Então eu já tinha feito projeto com a Bemauri Brasil, com a DPA Brasil, que era o braço da Nestlé, com a própria Nestlé, com a Caixa Seguridade, com a União Química, né? Então, para quem havia começado de fato, né, esse momento de consultoria mais solo, em 2 anos já ter uma base sólida dessa de clientes. E acho que o que impulsionou esse crescimento, acho que tinha um momento de mercado que estava, né, com muita demanda dentro da área, mas a questão da indicação, do boca a boca, né? Então, um cliente foi puxando o outro, foi indicando para outro e tal, e aí fazendo um bom trabalho em um. Então, da DPA Brasil eu fui para a Nestlé, da Bemauri Brasil eu cheguei na CCS, e aí alguns desses clientes também com novos contratos, renovando. Então, acho que eu estava vivendo esse momento aí de bastante abundância. E descreva uma situação em que sua atuação impactou várias pessoas ao mesmo tempo. Pode ser uma turma, um grupo, uma comunidade, uma plateia, uma rede social, uma instituição. Bom, assim, quando eu estava à frente lá do programa Redes, eu já falei, eram 34 projetos, 10 territórios, eu tinha uma equipe de 20 pessoas, mas acho que a gente devia ter nesses 34 projetos aí uma base de uns 2.000 beneficiários, então ali era um momento que, né, o trabalho de fato impactava bastante pessoas. Eu tive uma experiência também já com a minha empresa, né, quando eu lancei um curso de ESG de sustentabilidade, um curso online e ao vivo, então pegando um pouco das experiências de aula com MBA e tal, e aí eu fui vender isso para alguns dos meus clientes, então vem muito pessoal da Nestlé, da Bemauri, da DPA Brasil, e aí eu formei uma turma ali com 30 pessoas, das quais eu diria umas 25 tiveram ali bem presentes, foram 12, 12 aulas ali, 12 encontros. E acho que uma coisa que vale dizer também é que aí esse curso eu não fiz sozinho, né? Eu convidei outros profissionais para participarem do curso junto comigo. Então, acho que foi uma formação bem completa e etc. E é isso, acho que eu impactei também um grupo de profissionais ali ao mesmo tempo. E se teve algum momento em que você percebeu que seu trabalho estava indo além de você, né? Eu acho que esse episódio, essa formação foi uma formação que ia além de mim, porque eu tinha outros profissionais dando aula ali junto comigo, né? E podendo fazer esse contato, fazer essa ponte. Estou pensando em algum outro momento ali. Acho que é esse. A primeira explosão da carreira de qualquer tipo, me conta sobre um momento em que tudo aconteceu de uma vez, muita procura, muito impacto, muita transformação, muito reconhecimento, como isso começou, o que você sentiu, o que mudou na sua rotina.
né? Acho que teve essa fase de muitos projetos estarem entrando, estarem chegando, então tem uma procura ali de um cliente indicando o outro e etc. E acho que isso começou fazendo bons trabalhos, fazendo boas entregas, né? E aí gerando essas indicações. E eu senti que era isso que eu devia de fato seguir nessa vida da consultoria, seguir com a Creta e tudo mais. Eu acho que mudança na rotina foi mais assim, eu tive que, né, adaptar também frente às outras coisas. Então, estava com menos tempo para cuidar do doutorado, menos tempo para cuidar de alguma outra iniciativa que eu estava fazendo parte. Escreva uma situação que representa o seu primeiro grande salto de maturidade profissional. Também acho que eu já falei dessas situações aqui. Acho que o primeiro foi ter entrado num programa de trainee, o segundo foi quando eu saí do programa de trainee e fui trabalhar como consultor, o terceiro foi quando eu deixei de ser consultor em outras organizações e passei a ser eu consultor próprio. E acho que algumas conquistas emocionais, né, se deram quando eu comecei a fazer as minhas primeiras vendas, né, deu mesmo. Porque dentro das outras organizações eu já fazia propostas comerciais e técnicas, né? Mas muitas vezes também com outras pessoas, com, né, e tal. Mas quando eu comecei a fazer as primeiras vendas de projetos da Creta, né? Então eu sentia ali que, cara, eu estava construindo algo que vinha da minha cabeça, novas ideias e tal, e que isso estava gerando resultado, as empresas estavam querendo, né? Então eu acho que isso foi um salto de maturidade. Acho que uma entrega marcante mais recente, né, dentro então do núcleo de sustentabilidade da Fundação Dom Cabral, eu me tornei pesquisador, o que para mim por si só também já é uma conquista, né, em estar numa instituição tão renomada e dentro do núcleo de sustentabilidade que hoje é uma grande referência no Brasil. E, né, a gente fez 2 estudos ali da cadeia de resíduos, que foram, né, estudos que me exigiram muita dedicação, também muito trabalho, mas que com resultados muito legais, né? E aí como eu tive que entrevistar várias pessoas da área de gestão de resíduos, algumas que eu já conhecia, outras que não, mas depois também eu conversei com algumas pessoas e eu tive feedbacks muito positivos sobre a publicação desse material, e acho que é um material de relevância também para o mercado de gestão de resíduos sólidos no Brasil, né? E se teve algum episódio que você considera a sua primeira grande vitória nessa área, né? Eu também já falei, o Prêmio Almarte, quando estava na Unilever, a gente teve o prêmio do Guia Exame de Sustentabilidade. É... Enfim, estou tentando pensar se tem algo de novo aqui para poder contar em termos de conquista. Acho que, né, tem uma vitória que é mais recente, não foi a minha primeira grande vitória, mas mais recente. Então, quando eu fui convidado para dar aula na Fundação Dom Cabral, né, eu fui desenvolver a disciplina de capitalismo consciente. E aí eu fiz um contato com o movimento do capitalismo consciente no Brasil e eles logo se prontificaram a nos ajudar e tal. Mas eu fui descobrir que essa foi a primeira disciplina de capitalismo consciente em um curso de graduação no mundo, né? Então, acho que essa é uma conquista. Estou pensando também em alguma conquista minha na área, né? Ah, é, acho que posso dizer também do programa Redes lá no início, né? Quando eu falei que eu estava na ITCP, a gente então tinha entrado num contrato pequeno para fazer a avaliação dos planos de negócio e isso abriu a oportunidade para a gente ir para a fase de implementação, né? E aí eu construí isso com as 2 lideranças lá da ITCP, onde cada um trazia um pouco um conhecimento, mas eu trouxe muito forte o conhecimento de gestão, que era algo que eles não tinham, eles tinham mais conhecimento em áreas sociais,
e a gente conseguiu fechar um contrato de R$ 2 milhões para a implementação do programa Redes no ano seguinte. Então, acho que essa foi uma grande vitória. É, é isso. Me conta uma história sobre como você lidou emocionalmente com essa fase de crescimento, expansão, surpresa, alegria, medo, insegurança, responsabilidade. Olha, acho que no geral, por exemplo, quando eu fui tendo mais contratos da Creto, foram entrando coisas, acho que dava uma alegria, assim, né, de ter mais coisas, um sentimento de gratidão também quando as coisas estão dando certo, e de responsabilidade no sentido de, tá, beleza, vendemos, agora precisamos entregar, né? Precisamos fazer, eu preciso dar resultado para essas empresas com as quais eu me comprometi. Descreva um momento que você precisou se adaptar rapidamente porque as coisas estavam funcionando e isso exigiu que você crescesse internamente, né? Acho que esse momento recente agora, quando eu entrei no núcleo de sustentabilidade da fundação, depois me tornei professor, ele exige uma adaptação porque no fundo é isso, eu passo a ter múltiplas tarefas, múltiplas responsabilidades, né? Então eu tenho a minha consultoria, os projetos da consultoria, eu tenho os projetos de pesquisa dentro do núcleo e eu tenho as responsabilidades com a graduação, né? Então gestão de tempo, né? Uma série de coisas que isso me exige para que nenhum dos pratinhos caia, né? E que eu consiga manter esse equilíbrio. Então acho que é, é esse o momento. Se houve algum excesso, ilusão ou desafio interno causado pelo sucesso, me conta esse episódio, né? Acho que o desafio interno é de também não se iludir mesmo, né? De entender que também, como autônomo, como consultor, existem fases, né? Em diferentes momentos. Claro que a gente trabalha para manter o máximo a fase lá em cima, mas eu acho que não me iludir com o sucesso e entender que eu preciso estar sempre prospectando, sempre vendendo. Né? Então, mesmo quando eu tenho projetos, eu não posso esperar acabar um projeto para poder iniciar isso. Então, isso ajuda também a evitar momentos de vale ali, sabe? E aí, fechando essa etapa e transformando o sucesso em sabedoria, né? Me conta o episódio que melhor representa a sua grande virada como profissional, aquele que resume a mudança completa, né? Eu acho que, eu diria, de novo, acho que eu tenho alguns momentos da minha carreira, o momento primeiro trainee, depois vem um momento consultor em outras organizações, depois vem um momento consultor solo, né? Eu acho que o consultor solo é a grande virada profissional, aquele que resume a minha mudança completa. Eu já falei bastante disso, mas eu queria destacar que eu acho que tem um momento agora dos últimos 6 meses, depois de uma fase, né, que eu comentei também, de muitas propostas que não fecharam, de desafios para conseguir novos contratos, mas que veio uma virada de chave dessa visão de que assim, não adianta, não basta só eu ser um bom consultor, um consultor técnico, especialista em ESG e sustentabilidade, mas eu preciso também saber vender os meus produtos e os meus serviços, preciso saber prospectar, e, enfim. Então, acho que essa é uma mudança que eu vejo que é isso, assim, muito tempo os projetos chegaram até mim por conta de indicações, por conta de né, continuidade de projetos que já existiam, mas agora eu percebo que eu preciso sair para fazer isso e né, dentro desse processo eu também venho estruturando né, a mentoria protagonista SG voltada para profissionais dessa área que queiram se destacar. Eu acho que tem um momento também a venda da minha primeira mentoria, né, que é algo até bem recente, mas também é um momento de virada de eu perceber também que eu posso fazer, né, além da consultoria, além de ser professor, ser um bom mentor também para as pessoas e vender mentorias, né?
E qual foi a maior lição que você tirou dessa fase de resultados e crescimento? Como isso transformou o profissional que você é hoje, né? Qual lição? E se você pudesse escrever um bilhete para você mesmo nessa fase, o que você diria? Eu diria para siga adiante, continue, né? Entregue o que você precisa entregar, mas não deixe de olhar para frente, não deixe de olhar prospecção, não deixe de olhar vendas, porque você vai precisar saber ser um bom vendedor para continuar essa fase de sucesso, para continuar tendo resultados e crescimentos, tá? Então, é isso que eu tinha aí para o bloco 8.